Olá, esse vídeo inaugura uma série de diálogos que nós vamos trazer aqui pelo Ashram Urbano, diálogos que vão trazer a temática principalmente de yoga, mas temas afins. E essa série de vídeos vai se chamar Perguntas Antigas, Respostas Modernas. E para estrear essa série, esse nosso projeto, o assunto de hoje é um assunto bem pessoal, que varia de professor para professor, que é a linguagem ou os comandos escolhidos para conduzir uma prática de yoga. É importante frisarmos aqui que o nosso intuito não é ser normativos, não vamos falar de certo e de errado, é mais uma troca de experiências para que a gente possa aumentar esse leque da linguagem, que é um instrumento que utilizamos no nosso dia a dia. E é importante também falarmos desse assunto, pois ele impacta diretamente nos resultados finais dessa prática. Então, nesse sentido, Rodana, fala um pouco mais sobre essa ideia da construção da linguagem para produzir a prática. E, claro, isso envolve também pensar o que que é desejável numa prática, o que que se quer com a prática de yoga, né? Como a gente já falou antes, que a linguagem ela então vai impactar diretamente os resultados finais dessa prática. É, e falando assim da minha experiência do dia a dia e também é o que eu trago para os alunos e para as alunas do curso de formação, é que menos é mais. Então, usamos palavras neutras, claras e objetivas para que o aluno ou a aluna possam fazer as próprias conexões. Então, a gente escolhe essas palavras e também que elas não sejam sugestionáveis, que elas não induzam um aluno a um estado que não seja o estado que ele escolheu, sabe? O Sim. estado que ele colocou a intenção. Então, por isso que eu gosto bastante dessa neutralidade. Neutralidade no sentido de não produzir no aluno, na aluna, a expectativa dos professores, né? Exatamente, É. de não ter essa indução. Como, por exemplo, quando eu estou induzindo uma prática de meditação, uma prática mais introspectiva, eu sempre falo de estados de consciência, mas eu não coloco que tipo de estado é esse. Então, eu uso aí um estado de consciência diferenciado, que não é aquele estado que ele chegou, né, para praticar. Então, ele está entrando numa outra atmosfera, né? Mas eu não coloco o juízo de valores para ele, que eu não prometo para ele que essa prática vai conduzi-lo, né, a um estado elevado, enfim, até porque isso também é colocar, né, moral no É. estado de consciência, na prática de yoga. Nós não sabemos o que a gente vai encontrar lá, E né? tem o elemento da espontaneidade, né? Os estados, eles são espontâneos, né? E nós não temos um controle sobre eles. Nós estamos tendo controle sobre os estados, então nós estamos ali, não estamos mudando nada. Nós estamos Exato. no mesmo estado de sempre, apenas criando com a imaginação algum tipo de estado mental. Sim, e baseado nisso, o que eu costumo dizer bastante é que o tipo de prática que a gente oferece é uma prática onde oferecemos técnica e silêncio, justamente para que esse aluno possa acessar os próprios estados, pode escolher o próprio caminho, de prestar atenção na respiração, de prestar atenção no fluxo dos pensamentos, sem julgar, né? Sem Uhum. dizer se é certo, se é errado, porque a prática de yoga é onde a gente se entrega mesmo e coloca lá o Ishvara Pranidhana em prática, né? Que é que eu costumo dizer para os alunos e para as alunas, que é segura na mão de Deus e vai, né? Confiar, é se entregar, é confiar na prática que você escolheu, né? E no professor também que você E escolheu. é legal você falar isso, né? O Shivara Pranidhana é uma ação desinteressada. Então, é ter como modelo Ishvara, que é entendido então como um ser que não é nem liberto, ele não, já nasceu liberto, ele sempre existiu dessa forma. Então, ele não faz nenhuma ação visando algum objetivo. Então, ele é o exemplo
na prática de yoga, no sentido de que não é visar alguma coisa, é deixar que alguma coisa aflore. Isso. Inclusive, né, respondendo uma pergunta que sempre me fazem, que é para que você pratica yoga? E eu costumo dizer que para nada. Eu não vou praticar yoga esperando uma coisa em troca, porque eu sei que eu vou ter. É dúbio, né? Sim, Mesmo você não indo procurar alguma coisa na prática de yoga, você sabe que vai acontecer. Então, por isso que eu gosto dessa linguagem limpa, clara, objetiva, porque ela proporciona esse caminho. Eu acho que dá clareza, né, para esse caminho. E, e também a escolha dessa linguagem simples, ela nos protege, sim. sabe? Ela protege tanto o aluno, óbvio, né? Que você não vai induzir o aluno a nada, mas ela protege o professor, porque a gente não se perde, então, nas palavras, na linguagem, né, no tipo de comando que a gente vai dar, Sem né? dúvida. E uma coisa que eu sempre penso quando eu estou fazendo a condução da meditação, é uma preocupação, é até que ponto eu estou ajudando, até que ponto eu estou atrapalhando o aluno. Como que é isso? Como que você faz isso para saber nesse sentido todo que você está construindo? Para mim é muito simples, é muito claro, né? E eu vou repetir aqui: é técnica e silêncio. Não erra, a gente não erra. É, falar pouco, né? Falar mais das técnicas. Claro, né? Que numa condução de asana, estão falando, flexiona isso, estenda aquilo, inspira e eleva os braços, expira e desça o tronco à frente, por exemplo. Mas eu procuro evitar, perceba essa plenitude que você vai começar a sentir agora. Então, isso aí realmente já tem alguns anos. Eu acho que eu, inclusive, fiz pouco isso no começo da minha profissão, mas há anos eu já não faço mais, né? Porque eu acho que essa prática ela tem que ser baseada na autonomia do aluno, da aluna. É, e eu acho que com esse tipo de postura, a gente consegue proporcionar Sim. isso para o praticante, né? E a linguagem, do ponto de vista mais material, assim, você pode dar algum exemplo para nós, no sentido de como usar os verbos, né? Porque existe essa discussão nas formações em yoga, se deve usar imperativos, se não deve, se deve criar nuances, e isso diz diretamente respeito à questão também da relação com o aluno, né? Da relação de confiança. Como que é isso? Então, eu costumo falar no verbo imperativo, né? Mas não como uma imperadora para ser autoritária. Não é isso, até porque o aluno e a aluna que vão para essa prática, né? Ela está ali para receber, para, né, se abrir, para receber não é de mim, né? Mas para receber do universo através do silêncio, da respiração, da meditação. Então, eu costumo usar, né? Estenda, inspira, flexiona isso, fecha os olhos. E também eu acho que, por favor, muito obrigada, eu acho que não cabe muito durante uma prática, né? Porque a gente quer realmente limpar, né? Deixar essa prática limpa. Então, não usar essas palavras que não servem para nada, né? Sim. Porque ali não tem ninguém fazendo favor, não é de agradecimento, não é nada disso. Então, a gente tira a moral, tira esses valores da prática. Então, eu acho que ninguém vai se sentir ofendido porque o professor falou inspira e flexiona os joelhos, né? Não, inspira, agora inspira, por favor, flexiona os joelhos. Ou também colocar muito verbo no gerúndio, né? Agora inspira e vá descendo e vá Uhum. flexionando. Então, não precisa, porque aí a gente não corre o risco de se perder, né, nas palavras. E isso tem o elemento, né, dessa materialidade, dos verbos e tudo mais. E a parte também que é paralela a isso, né, que é o tom, né? Também tem isso. E essa construção do tom, como que isso funciona? Como que você vê isso pela sua experiência didática, quando você
forma professores, professoras, né? Você às vezes tem que corrigir o tom, das pessoas que estão se formando. Conta um pouco sobre isso. É importante a gente lembrar que isso não é só para quem está se formando ou começando a dar aula de yoga. A gente precisa sempre se reciclar, né? Porque a Sim. gente, por falar em linguagem, a gente garra mania, né? Aham. A gente garra umas manias, a gente usa uma certa palavra até cansar, né? Então, fazer um rodízio de palavras, usar palavras sinônimas e também usar um tom de voz que é padronizado, né? Então, ter esse cuidado. Por exemplo, quando um aluno está meditando, está fazendo pranayama, está extremamente introspectivo, a gente não chega do nada e fala agora inspira e abre os olhos, né? Então você fala agora, pouco a pouco, né? Se está no Yoga Nidra, sem se mover ainda, prepare-se para retornar, ou né, faça um último ciclo do seu pranayama bem caprichado, né? Então o cara já entende que ele vai voltar daquela técnica. Então é isso, é padronizar esse tom, né? E avisar quando a gente vai mudar de técnica. Eu acho que isso também é muito importante para não quebrar esse processo, porque quando a gente está praticando yoga de olho fechado, né, tem técnica que a gente está e que quando o professor fala agora é hora de voltar, a gente até fica chateado, né? Fica com raiva do professor, né? Fala agora que eu estava chegando lá, esse cara vem falar isso. Isso. Né? Eu tinha uma professora que sempre que eu fazia plantão, né, no começo da minha profissão, e eu trabalhava no hospital também. E eu ia direto do hospital para fazer, então, aula de yoga. Eu saía do hospital às 6 horas da manhã e ia correndo para entrar às 7, na primeira turma. E tinha uma professora que dava um yoga nidra tão maravilhoso. Até vou falar o nome dela, que é a Júlia. Júlia, um beijo. Era muito gostosa a aula e sempre que ela falava para a gente se preparar para retornar, eu ficava tão irritada com ela. Eu ficava com muita raiva, eu ficava muito brava. Mas mesmo assim ela conseguia então me tirar Uhum. desse yoga nidra de uma forma muito tranquila, muito cuidadora, né? Com muito cuidado e aconchegante, né? Então, isso é E importante. especialmente no Yoga Nidra, que é uma prática que é fácil a gente fazer por 2 horas, né? É fácil, é muito fácil, né? É. Inclusive, tem até, às vezes, a gente solta um cochilo. Mas, João, mas conta um pouquinho pra gente, como que é a linguagem nesses textos antigos? Tem alguma recomendação, alguma orientação para isso? Conta pra gente, É né? bem diferente, né? Quando a gente pensa nessas construções pedagógicas do yoga moderno, nós estamos fazendo aqui todo um relato que faz parte da nossa experiência diária de orientar pessoas que são leigas, de pessoas que nunca tiveram contato com o yoga. Os textos antigos eles já estão ali sendo feitos dentro de um contexto onde as pessoas espera-se que as pessoas já tenham um certo embasamento filosófico, tenham tido, claro, né, uma experiência que é oral, né, o texto é registrado por escrito é somente uma pequena parcela do que é a vivência de quem está ali praticando e seguindo uma certa doutrina filosófica, mística dentro de uma instituição. Então a linguagem ali ela não é construída com esse cuidado no sentido de ser uma orientação. Ele não tem que é uma réplica de uma orientação. Tem passagens, né, que são passagens técnicas de asanas, de outras técnicas de Hatha Yoga, certas orientações meditativas. Isso existe, está ali, mas o percurso inteiro ele é criado a partir de uma relação mais viva, né, da relação do aqui e do agora. Né? Então, é como se nós pensássemos assim na música, é como uma partitura que ao ser interpretada, ela vai sendo recheada com muitos elementos que são daquela vivência particular. Então, a orientação ela tem o básico ali, mas ela não teria ideias fundamentais que depois vão ser preenchidas por quem pratica. Então, tem um asana, por exemplo, descrito num texto antigo. Se nós não temos uma informação prévia de como ele é feito,
aquela descrição pode servir para muitas coisas. Então, um asana que nós estamos acostumados a fazer sentados no chão, né? Ele não diz que deve ser sentado, ele simplesmente vai dizer leve a cabeça até os joelhos. Se você quiser entender que aquilo pode ser feito em pé, né? É em pé, que tradicionalmente aquilo é transmitido de uma maneira em Aí que é a o gente Pada faz. Rastaça. Se você quer fazer sentado, eu posso te botar nada. Isso, exatamente. Então, esses detalhes, eles estão subentendidos dentro de uma outra relação, né, em que aquele texto se realiza, né, enquanto orientação. É, porque dá para ser, né, João, técnico, mas poético, né, ao mesmo tempo. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser marcial, né, a gente pode colocar umas flores, né, mas eu acho que temos que ter esse cuidado para não colocar muito a nossa experiência pessoal, Sim, né, João? Então, a importância também dos textos, né? é, Mas eu acho que a gente pode, né, fazer uma orientação, uma condução, uma descrição desse asana de uma forma um pouco mais poética. sim, e a linguagem, ela tem o poder sugestivo. Essa palavra, né, a sugestividade da linguagem é justamente não só o que ela diz, mas para onde ela aponta, né? Então, quando nós estamos falando de um texto antigo, ele tem o que ele diz, o que está ali contido, vamos dizer assim, dentro daquele invólucro que é trazido ali, mas aquilo aponta para outros campos, para outras possibilidades. Então, por exemplo, tem textos que são cosmológicos, que eles vão dizer como são as essências do cosmos, como o cosmos é constituído, mas não é um texto de cosmologia das nossas ciências, né, modernas, da ciência que a gente aprende na universidade. É um texto de cosmologia para ser praticado. Então, aquilo lá contém uma sugestividade de fazer a contemplação daquelas essências que estão sendo descritas ali. Então, não é um texto para você entender de cosmologia, é para você viver a cosmologia. Então, nós contemplamos aquela realidade dentro da nossa vivência interior, né? A gente nem fala na nossa tela mental, porque tela é uma coisa 2D. E o tempo inteiro nós estamos falando de um corpo que é microcósmico, que é 3D, 4D, 5D, né? Ele tem uma quantidade de experiências muito grandes. Então, numa mera descrição, que parece ser uma descrição externa, está contida a ideia de que você deve contemplar aquilo como uma experiência interior. Mas isso não está dito. Em nenhum momento você vai ver naquele texto dizendo assim, agora fecha os olhos, sinta um eixo vertical, nada disso. Simplesmente vai falar de uma montanha que existe no centro do universo. Mas essa montanha que existe no centro do universo deve ser contemplada interiormente. Então, esse universo ele está sempre ali subentendido, que é uma maneira de ler, que a gente chama, né, tecnicamente, são práticas de leitura, né? As práticas de leitura variam, né? No texto de publicidade, você lê de uma maneira, fala, essa pessoa está querendo me convencer, você se deixa ou não. O texto religioso tem a sua verdade, filosófico, outra verdade, jornalístico, outra verdade. E esses textos antigos, eles têm a sua prática de leitura, que são o tempo inteiro permeadas por essa intenção de vivenciar aquele aspecto que está trazido ali. E quando você diz, né, essa prática, né, essa experiência, essa prática de leitura, né, que a gente está falando aqui da leitura, né, de uma técnica, né, que é o que nos interessa aqui para a prática de yoga, a gente está falando também desse desenvolvimento do nosso mundo interior. E nesse desenvolvimento do mundo interior, né, como por exemplo você fala aí da cosmologia, a gente fala de anatomia sutil, por exemplo, né? Então, essa anatomia sutil ela vai existir por meio, então, desse desenvolvimento do nosso mundo interior. E aí entra também a mentalização criativa, que é o que eu costumo dizer quando, né, quando vai respirar, e aí eu falo de alguma luminosidade, ou eu falo de algum chakra, ou eu falo do prana, né, em forma de alguma luz, de alguma cor, enfim. Sim, Como que entra isso aí, João? Como né? Sem falar de certo e errado, sim. mas O bom para nós é que, na quantidade grande de textos que existem,
Nós não temos um consenso. Isso é muito bom, né? Há muitas variantes, né? Então, mesmo na questão das cores, né? Quando fala de cores e chakras, às vezes aparece de um jeito, às vezes aparece de outro jeito. Só para completar e para complementar, quer dizer, essas citações estão no Laya Yoga, que são aquele yoga bem antigo, a gente encontra um pouco disso lá. Tem em toda Uhum, parte, né? Nós temos, assim, quando nós falamos, né, de Laya Yoga, a ideia de Laya Yoga aparece muito conectada a Hatha Yoga, como se fosse uhum, a contrapartida meditativa do Hatha Yoga. certo. Os textos de Hatha Yoga, eles vão falar Hatha Yoga, Laya Yoga, Raja Yoga e Mantra Mantra Yoga, Yoga, né? Então são uhum, quatro: Laya, Hatha, Raja, e né? Maya. E E mantra, Mantra mantra Yoga, yoga. então, que aparecem normalmente conjuntamente, mas às vezes essas listas variam, né? Então vai se falar, então, algo que é comumente atribuído a Laya Yoga. Nada no Sandhana, que é a contemplação interna no som, né? Que som é esse? O mais parecido que esses textos escrevem é o Om, mas não quer dizer que tem um Om dentro de você, né? Então, essa ideia fundamental é boa para nós, né? O On é sugestivo disso, né? O On não é exatamente Então isso. somos nós que criamos. Não, não, os textos não somos nós que criamos, mas ao proferir um ON utilizando a minha caixa torácica, a saída do ar, o fonema O, que eu preciso colocar a boca no vaso circular, né? Então, tudo isso significa que ele tem uma materialidade que sai do aparelho humano, né? Que a gente fala do aparelho, nós falamos por conta do aparelho digestivo, a boca, a língua, né, e do aparelho respiratório, né, o ar que sai, né, a fonética estuda isso e cria, Uhum, com isso a gente cria um aparelho fonador. Mas a gente não tem um fonador pronto, a gente usa esses dois. uhum. O on sai disso. O que a gente escuta internamente é como você estava falando, não há uma descrição exata de como, porque o som interno, ele é a origem de todos os sons. Então, ele é necessário um certo elemento surpresa, né? Eu não posso dizer exatamente como é. Então, ele está ali presente como uma experiência que emana de dentro de si. Tem um outro texto que é a Spanda Karikai, que tem uma passagem que eu falo que sempre que eu dou aula sobre ela, eu digo que é a passagem mística mais bonita da literatura, né? Pelo menos de tudo que eu já vi. E que menciona assim: entrarei num estado que dirá algo que certamente seguirei. O Estado me diz algo que certamente eu vou seguir. Então, o Estado não é um objeto, né? Se for um objeto, você está no campo da imaginação dual. O Estado, ele é uma força subjetiva, assim como você, e ele vai te dizer algo. Não vai dizer com linguagem verbal, mas vai haver uma dança ali, vai haver uma presença que é dialógica, que é uma presença em que existe uma interação. Então, o excesso de projeção que às vezes, né, a gente faz é o que faz com que os estados sejam estados mentais apenas, né, onde não há uma experiência de realidade que seja ali a surpresa reverente que o mistério do cosmos nos apresenta. E é bacana você falar disso, porque a gente vê, né, uma analogia, então, de como eu realmente, quando vamos conduzir uma prática, a importância de não ocupar o espaço do outro, Sim, né? Porque a nossa linguagem, né, você fala aí da subjetividade, e como que essa palavra subjetividade aqui, ela, sempre a gente fala, ai, isso está muito subjetivo. Então a gente pejora um pouco ao usar essa palavra. Mas na verdade não, né? Porque essa subjetividade é a beleza, né? E na verdade ela não nos coloca regra, né, de como conduzir uma prática. Eu acho que nos dá euforia, sabe? Nos tira, agora falando um pouco do professor, tira essa responsabilidade de ter que conduzir o cara a um estado maravilhoso da vida, da existência. Né? Então, essa subjetividade nos ajuda a respeitar esse limite, não é? o que a gente fala é a subjetividade maior, né? O eu tem várias camadas, né? O que nós fazemos tecnicamente, pelo menos de acordo com a maior parte desses textos, superar a camada mais material do eu, a camada mais particular do eu, e entrar num estado de universalidade do eu. E esse estado de universalidade é um estado de subjetividade universal.
Ou seja, o eu, aquilo que se busca no yoga, né, não é um objeto, né, mas é ser você mesmo, né? Uhum, É ser num nível mais essencial, né? E esse nível essencial, ele num certo momento, ele tem como obstáculo, ele é velado pelo eu particular, pelo eu das coisas mais básicas da vida, pelas coisas também mesquinhas, muitas vezes, né? Por características de personalidade que nós sabemos que nos aprisionam demasiadamente em coisas muito pequenas e nos impedem de ver a grandiosidade. E às vezes são aspectos necessários, aspectos como cuidar do dia a dia, da sobrevivência, de pagar as contas, de uhum, cuidar da claro. alimentação. Mas de qualquer maneira, neste estado é um estado de superação dessa camada, vamos dizer assim, mais superficial do eu. É uma camada, então, que ao ser superada, né, permite então essa apresentação dessa subjetividade maior, que ela então é desvelada, ela é revelada, ela se apresenta como um estado interior. E enquanto subjetividade, ela não é objeto, né? Eu não atingi um objeto, eu não adquiri uma coisa nova. Senão, eu não saio do meu padrão comum. O que é o nosso padrão consumista, né, utilitarista? É querer coisas. Inclusive, a gente trata pessoas como coisas. É um tema importante. Como nós objetificamos Uhum. seres humanos, em todos os sentidos. Seria um assunto bacana para a gente falar também da objetificação, né? É, do ser humano, da prática, porque é Sim. isso, né? E falando ainda da linguagem, é, é, isso nos mostra, né, que o yoga nos proporciona um estado e que é bonito isso, porque a subjetividade está nesse estado, porque não tem como mensurar, né? É igual quando você está meditando. Em que nível de introspecção você conseguiu atingir, ou seu aluno, aluna conseguiram atingir, não dá para mensurar, não tem como. Então, é importante mesmo, né? A meditação sempre dá certo. Essa, Ela, o yoga, a prática também, né? sempre dá certo. Prática de asana, as técnicas, o pranayama, o kriya, É, sempre dá certo. Então não precisa se preocupar. E eu acho que é por isso que tem que se jogar mesmo, né? E é, levar à risca essa ideia do Ishvara Pranidhana, porque é. a gente sempre, mesmo que não vai buscar um benefício, a gente sempre sai com ele, né? E se está dando errado é porque Você tá merecendo, estamos esperando a coisa errada, tá? você tá merecendo. É porque a gente espera outras coisas que ela não pode É, oferecer e é. deixa de enxergar aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo experimentado. E isso também faz a gente pensar, né? Quando a gente fala demais ou quando explica demais uma técnica ou promete demais um estado maravilhoso de consciência, como eu já falei aqui, a gente perde essa oportunidade de Ah, ver o que sim. realmente está acontecendo, né? Qual é esse processo que está sendo detonado por meio do sadhana, da prática de yoga. É a mesma coisa com o conceito. O conceito muitas vezes serve para entendermos uma realidade que nós não víamos antes do conceito, mas uma vez que essa realidade é entendida, a gente vivencia essa realidade de uma forma não conceitual. Então, aquele recorte da linguagem verbal que serviu para ver uma realidade interior faz com que, ao viver essa realidade interior, haja uma superação dessa experiência verbal. Maravilha. Deu? Bom, então ficamos por Adorei esse aqui. nosso primeiro Foi uma dia. ótima inauguração e vamos seguir com os próximos temas. Aceitamos sugestões. Você tem a lista aí dos temas que nós já pensamos? A gente tinha separado aqui uns temas, né, além desse da linguagem da orientação, a gente fala de terapia e saúde, religiosidade, né, professor, professora, aluno, aluna, guru, discípulo, discípula, enfim, espaço para prática, o propósito da prática, que também é o que a gente acabou de dizer, né, para que a gente faz esse sadhana, a música, a filosofia, enfim, tem bastante coisa aqui que a gente levantou, mas que também vocês podem aí nos ajudar, né, falar de algum assunto e a gente
É dialógico. De Nós sprint, estamos aqui ótimo. conversando entre todos nós, né? Exato. E vamos em frente. Vamos em frente. Gente, obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Até.